discutir questões de educação. A primeira coisa que me veio à cabeça, quando eu sabia que eu tinha que responder essa pergunta, qual é a sua avaliação sobre a lei, na verdade foi que no ano passado, mais ou menos por essa época, também na APERJ, a gente assistiu uma conferência da professora Neide Gonçalves da USP, que se chamava assim: o que não, em parênteses, foi feito desde a promulgação da lei. E eu fiquei pensando se a gente tinha avançado muito nisso ou não. Então vou discorrer um pouquinho por aqui. Vou pegar o mote que a Consuelo deu com relação à questão linguística, né? A questão indígena. Na verdade, ela serve até para ilustrar por que alguma língua indígena não é uma língua estrangeira no nosso currículo. Por quê? Porque, na verdade, essa escolha ela está pautada na questão, vamos dizer assim, das políticas linguísticas, que é uma coisa extremamente recente, caminha dos anos 60 para cá, é de lá para cá que a gente começa a ter toda uma documentação que busca regulamentar, mas que, a meu ver, ainda quando se faz uma lei, no caso da lei do espanhol, sobressai a questão econômica. Eu acho que o espanhol só passou, depois de tantos anos, de 58 para cá, passaram 18 já projetos de lei, nenhum deles, vamos dizer assim, conseguiu chegar ao seu final, né? Por que isso não acontecia? Por que de repente isso passou a acontecer? Eu me lembro também de 42, quando ainda não havia LDB, e vamos dizer, com a reforma Capanema, o espanhol passa a integrar a grade curricular, em lugar do alemão em função da guerra, quer dizer, razões políticas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque como professores, né, nós de alguma forma, professores linguistas, professores de línguas, né, eu tenho muito medo dessa coisa da obrigatoriedade. Principalmente quando a gente pensa num Estado como o nosso, que foi construindo, por iniciativa própria, toda uma trajetória com relação ao ensino do espanhol na escola pública. Uma série de problemas que nós conhecemos, mas efetivamente cabe ao Rio de Janeiro, vamos dizer, essa característica, a entrada na escola. Então, com relação à lei, que vou aproveitar que ela está aqui colocada, ela é bem curtinha e eu acho que às vezes a gente não a lê com a atenção que é necessária. Me preocupam muito, por exemplo, o artigo 2, o artigo 3 e o artigo 4 dessa lei. Esses artigos dizem, o 2, né, que a oferta da língua espanhola pelas redes públicas deverá ser no horário regular, e estabelecendo uma diferença para com o artigo 3, que fala de duas coisas que não atravessam os nossos documentos, que são centros de ensino de língua estrangeira para a rede particular. Eu volto àquela questão inicial da minha grande preocupação com a questão econômica. Primeiro que você estabelece dois critérios. Quer dizer, a lei não diz que na escola pública não possa haver convênios com instituições privadas. Mas me preocupa muito pelo seguinte: a gente sabe que para poder estar numa sala de aula de ensino fundamental e médio, é necessário passar por uma licenciatura. Para se trabalhar numa instituição de línguas, não necessariamente esse é um requisito. Então eu me pergunto se não haveria aí uma grande contradição com relação a essa questão. Eu tenho visto alguns alunos meus em início de curso de faculdade atuando junto a escolas privadas com as aulas de espanhol. Isso é possível porque a lei dá essa brecha, né? Não é a mesma coisa, e nós sabemos disso, trabalhar com um curso de línguas que
extremamente importante. Outra questão que passa assim batido, que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para trazer à tona, é que eu acho que é urgente a necessidade de mudanças na forma de se selecionar professores para a rede pública. Tá? Vocês têm visto os últimos concursos, nós vivemos uma ciranda em que a culpa é dos professores, a culpa é dos alunos, a culpa não sei o quê, e se passa batido em formas importantíssimas como essa. A seleção ela é fundamental para a escola que a gente quer. Quem é o professor que realmente pode integrar esse tipo de proposta? Bom, com relação às ações, eu não sei se vocês estão a par, mas eu por acaso escolhi ontem que saiu mais um documento vinculado à questão da Lei 11.161, que é um parecer que se constituiu como parecer, mas que ele vem de uma solicitação do governo estadual de Sergipe com relação ao entendimento desses artigos de lei. E essa consulta acabou saindo com um documento que se chama Parecer CNE-CEP 18/2007. Então, a quem não, depois a gente pode até mais conversar sobre isso, seria interessante porque ali já há desdobramentos a respeito dessa adiantação. Vamos supor que a escola só tenha o espanhol, então o espanhol passa a ser a língua obrigatória ou não. Quer dizer, essa regulação mais prática, ela aparece aqui nesse tipo de documento. A partir daí, e eu desconheço, e aí eu acho que fica no segundo momento até, fica já no âmbito da questão estadual. Eu realmente não sei que tipo de parecer vem sendo dado pelo Estado, porque já estaria num outro patamar, mas realmente não sei como. Fica até a pergunta depois para saber o que aconteceu. Bom, com relação às novidades, eu acho que muito pouco tem sido feito. E verdade seja dita, se alguém fez alguma coisa, eu acho que talvez a gente deva isso à Secretaria de Ensino Básico. Eu acho que, com algumas ressalvas, alguma coisa por ela foi feita, né? Então, desde o primeiro encontro em que houve aqui no Rio de Janeiro, em que foram chamadas entidades, diversos países, menos, acreditem se quiser, as universidades públicas, que, a meu ver, são fundamentais nesse diálogo, porque são elas que, públicas ou privadas, mas são as que formam os professores que vão se encarregar. Então, foi uma briga nossa, não sei se vocês se lembram na época, quando a gente escreveu para Deus e o mundo, até que recebemos um convite para poder acompanhar o seminário de implantação. E eu já um pouco revoltada, até levantei a mão e perguntei onde ficavam as universidades, que no fundo são as únicas que podem responder pela formação. Porque o tempo todo se fala de formação de professores, formação continuada, mas a gente sabe que isso só é possível e viável se tiver um convênio, se tiver uma parceria com as universidades, né? A partir daí eu já comecei também a ficar preocupada com a questão de algo que está sendo muito pouco discriminado e é fundamental. Formar professores de espanhol é uma coisa. Formar professores de espanhol língua estrangeira é uma outra coisa. Isso parece que não é considerado no momento em que se põe em discussão a questão da implantação da lei, né? Bom, além desse encontro, então, nós tivemos aquela questão da distribuição dos livros didáticos aos professores, que, aliás, eu soube que já está sendo feito um edital para que em 2010 e 2011 sejam distribuídos livros agora para os alunos do 6º ao 9º ano de ensino e para